Derrubando. Salve, salve a todos. Estamos no ar. Começamos mais um Oração, Amor e Vocação. Sem patrocínio, sem dinheiro, sem nada. Só com Jesus em meio, como a gente estava falando aqui. Hoje, pela segunda vez, a gente eu trago, sei lá, duas pessoas para falar sobre os três temas. A Nahara e o Cristiano. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Cristiano, eu vou começar com primeiro as damas. Nahara, que eu descobri que é minha vizinha. Nahara, de onde você é? Minha vizinha, eu sou sim, né? Em tese, partes, porque nenhum né? dos dois está nos seus estados. Fala pra gente, de onde você veio? Eu sou de Maués, é uma cidade do interior do Amazonas, que fica, eu não sei, não sou boa com quilômetro não, mas de barco, que é como a gente tem que chegar na capital, é quase 24 horas. Nossa. E você nasceu em Maués, se criou em Maués ou foi para Manaus? A minha infância, adolescência e início da juventude foi toda lá em Maués. Eu só fui para Manaus quando eu comecei a faculdade. Entendi. E como foi que você conheceu o movimento? Primeiro eu conheci através de uma amiga minha, que ela fazia parte do grupo de adolescentes, né? De Gen 3, assim. Mas aí depois eu não dei muita bola, não. E eu digo que eu conheci em 2010, numa Mariápolis, porque foi marcante demais, assim, para mim. E isso, então, te fez... Opa, ela deu uma travadinha aí, voltou. Isso, então, te fez seguir. E vamos agora para o Cristiano, e depois a gente começa o papo de vocação. Cristiano, fala para mim de onde você é e o que você sou de uma come, cidade... onde você vive. Certo. Eu nasci em Recife, né, em Pernambuco, mas nasci e me criei, eu cresci, né, numa cidade chamada Abreu Lima, né? Oi, Rilma, minha mãe. Opa, claro, colabora. Te amo, né? Peraí, que deu uma travada aí. Vamos voltar, fala aí de novo. Isso foi porque Certo. tua mãe apareceu aqui, ó. Imagina. Então, eu Fala sou aí, de fala uma aí. cidade chamada Abreu Lima, em Pernambuco. Fica, de acordo com o mapa, 22 quilômetros de Recife, mas parece uma eternidade esse trecho aí, né? Então, Entendi. fica mais ou menos perto. Ela é uma cidade muito conhecida pelo trânsito, ou então porque ela é como uma passagem, assim, eu passei por lá quando eu estava indo para João Pessoa, eu passei por lá quando eu estava indo para Igaraçu, para Itamaracá, né? Mas ela é a cidade que tem o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil, né? Do período colonial, né? Ela é o primeiro que tem o cais, o forno de cal, o primeiro engenho do Brasil. Olha aí, a nossa convidada que só não deu mais audiência que a Regina Celi. Porque também não tem como dar mais audiência que a Regina Celi. Ninja. Melhor, acabou de falar. Mas... Nara, melhor fotógrafa. Nara, melhor fotógrafa. Bom, não sabia disso, não. Tira fotos delas, assim. É verdade. A Gabi era modelo, né? A Gabi era modelo e a Nara tirava as fotos. Mentira da Regina, dona gente. Hilma. Pede pra ela mostrar uma foto que eu tirei dela. A foto que ela tirou de mim é a foto que eu tirei dela. Dona Hilma está travando, mas é porque a Clara não está colaborando comigo, não. Aí a gente vai tentar seguir aqui. Então, como foi para vocês assim? Chegar e dizer, primeiro, eu quero ser enfermeira. Podia ser advogada, médica, engenheira, ou professora, como toda, mas foi tipo, não, vou fazer enfermagem. Então, o meu pai, ele faleceu de câncer quando eu tinha 13 anos. Então, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, né? Porque eu queria entrar nessa área, mas depois acabei que nem entrei nessa área, assim, mais específica.
Mas sempre me chamou muita atenção a área da saúde, né? E aí, claro, que primeiro passou medicina, né? Mas depois eu via que eu queria um contato mais próximo com o paciente, né? Porque, claro, o médico também faz, mas o enfermeiro é aquele que fica mais ali do lado, né? Que conversa, que está ali para à disposição, é sempre nesse olhar de serviço realmente ao próximo, né? Por isso que eu escolhi também essa profissão, assim. E aí já viu muita coisa legal, assim, muita coisa assim estranha aos olhos de quem não está dentro de um hospital? Sim, um pouco sim, né? Eu fiz um estágio num hospital de câncer, né? Mas eu tive. E para mim era um pavor, assim, né? Porque eu via, meu Deus, as pessoas aqui é só a morte, Vamos né? lá, Que elas vamos se ver que vai dar deparam. certo agora. Eu vou até trocar o lugar do estúdio aqui daqui a pouco para ver se a conexão funciona. Repete aí, por favor, o que você tinha falado. Que eu até cheguei a fazer um estágio no hospital de câncer, né? E ali você. Eu fui muito com a impressão de que eu ia encontrar só sofrimento, né? Porque, enfim. E aí depois eu vi que eu tive uma preceptora, na verdade, que ela era muito humana, né? Uma enfermeira que era realmente assim, amava aquilo que ela fazia, né? E aí quando a gente dizia que a gente não queria muito fazer o estágio ali porque a gente ia encontrar muito sofrimento e tal, nananã. Aí ela, mas sabe que vocês vão encontrar muita vida porque as pessoas aqui querem viver, elas não estão pensando que elas já vão morrer amanhã. E aí isso me fez mudar muito a minha visão de que realmente a gente, Gente, segura só um minuto, eu vou trocar o lugar do estúdio. Eu vou trocar o lugar do estúdio, quem sabe, porque aí faz eu ao vou para o vivo. lado do roteador. Exato. Assim, Essas são as é provas desse de que jeito. não Vai é ficar nada isso. combinado aqui, né? É tudo muito ao vivo assim, desse jeito. E muito espontâneo Só um também. minutinho. Exatamente, só um minutinho que eu vou acender a luz. A parte boa, Gabriel, é que a gente vai conhecendo um pouco da sua casa. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido mesmo, porque. Ah, eu voltei. Vai ter que isso no meu quarto estava dando, cara. Eu tinha. Esqueci o mouse lá em casa. Peraí, tá bom, esqueci o mouse. Então, mano, eu vou assumir aqui um pouquinho o papel de entrevistador, sabe? Quer dizer que seu nome é bíblico? Olha que legal, inspiração divina. Como é que surgiu o seu nome? Gente, Cristiano querendo roubar a cena, Gabriel. Fala. Se você qualquer dia ficar É, doente, chama o Cristiano para fazer o seu programa. vou contratar. Mas é de. Quem sabe faz ao vivo. Mas é de graça, porque a gente aqui tem dinheiro para conexão, né? A gente aqui está sem dinheiro para tudo, aliás. Não é só para conexão, não. É para tudo. Mas deixa eu voltar aqui e arrumar. Então, como você estava falando, você falou que fez um estágio no hospital de câncer. Sim. E ali as pessoas me davam muita esperança, Vai sabe? dar certo. Uhum. Porque eu via que realmente elas queriam E, viver Cristiano, e o que te... elas... não, deu uma travada aqui. Cristiano, o que te levou à química, cara? Tem tanta coisa legal, tem direito, tem... Sim, sim. Olha, o que me levou à química foi uma atitude de humildade do meu professor de química. Isso foi a primeira coisa, né? Porque eu acho que no ensino fundamental, quando a gente não estuda química, né, os desenhos moleculares assim me interessavam, assim, porque eu já desenhava, né? Me parecia uma coisa interessante. Mas teve um professor, meu primeiro professor de química, ele chegou assim numa aula, uma das primeiras aulas, e disse: "Eu gosto de aluno atrevido". Eu, ué, como assim? Eu gosto daquele aluno que chega na minha prova, tira 10 e escreve no outro lado da folha. Professor,
assim, crie vergonha na sua cara, faça uma prova um pouco mais difícil, né? Faça assim a questão desse jeito, assim. Então eu gosto de aluno assim, aluno que me desafia. Então, essa atitude de humildade dele assim, me instigou muito, né? Eu vou ser esse aluno, né? Desse aluno que tira 10 e que escreve no outro lado da folha como é que tem que ser uma prova de verdade, né? E nisso eu fui estudando e gostei. Assim, gostei da química, ela me pegou de um jeito, assim, sabe? Que quando você vai entendendo as coisas, você vê que nada, assim, é por acaso, né? Na tabela periódica, por exemplo, todos os elementos têm o seu motivo de estar ali, Vai, né? É tudo muito perfeito, vai muito bem falando aí que eu vou construído, puxar o assim. cabo, eu vou puxar o cabo de rede aqui. Vai falando aí. Beleza. Então, você vai gostando, você vai pegando gosto pela química, e eu disse, cara, eu vou querer fazer isso aqui, né? Então, me via muito no laboratório, pesquisando as coisas, assim, e eu acho que o fato de entender como é que funciona, né? Imaginar uma reação química, as moléculas reagindo, né? O jeito que elas vão se mudando, quebrando uma ligação aqui para formar outra ali e transformar numa nova molécula que Oh, vai ter um impacto assim social, né? Muito bom. Então, isso me fez me apaixonar pela química até hoje, né? E hoje eu estou pegando mais um viés social, né? Por exemplo, uma molécula lá, ela pode criar assim uma revolução na sociedade até hoje, né? Por exemplo, hoje a gente tem Spotify por causa do acetato vinílico, se não me engano, que é um polímero que não foi feito, sabia que disso, não. foi usado para construir os discos de vinil, por exemplo, o material que faz construir o disco de vinil, que fez construir, né? E daí surgiu a oportunidade de registrar música, assim, né? Hoje tem Wi-Fi porque tiveram essas coisas, né? Se não tivesse tido essas coisas, hoje não teria Spotify. Uma coisa vai levando a outra, Ah, né? Então, isso me apaixona, assim, esse impacto que a química causa na sociedade, do jeito de pensar das pessoas, de se comportar. você já ouviu a clássica pergunta se você sabe fazer bomba? Ah, direto, todas as vezes, né? E eu dava aula no laboratório também, né, para os alunos de ensino médio, um período da minha vida, e eles perguntavam, professor, vai ter explosão? Fazia, não, Prioridade. os experimentos que eu trouxe aqui são experimentos seguros, não vão causar explosão. Mas teve um dia, né, que assim, que eu errei a quantidade de uma das reações, e em vez de usar a quantidade para aquela reação, eu usei 3 vezes mais. Então, o que era para um Oh, líquido violeta ficar branco, né? Ao adicionar foi puf, que nem nos filmes mesmo, né? Me senti aquele cientista assim. Aí eu disse, gente, a reação ela deu errado, não era para acontecer isso. Mas eu gostei, vamos fazer de novo. Aí, assim foi, né? Aí eu eu não introduzi sei esse se erro, eu introduzi esse erro nas eu não, minhas aulas, né? Para ter uma explosão. eu não sei se é da época de vocês, mas não sei se vocês lembram do X-Tudo, que passava na TV Cultura, e tinha essas experiências do Ah, os irmãos Agente G, gêmeos? assim, não sei, eu sou mais velho. Não eram os irmãos gêmeos do Castelo rá não, era outro, era a mesma equipe, inclusive, mas era outro. Cris já deu aula na Sexta Jovem. Eu ia até passar Ah, para na área, foi, eu dei aula mas de o química. que é Sexta? O quê? Sexta Jovem? Explica para a gente o que é isso aí. Então, a Sexta Jovem, ela foi uma iniciativa de algumas pessoas da Mariápolis Chineta, para, assim, com o objetivo de trazer cultura e também conhecimento, um ambiente, assim, que você pode crescer de maneira comunitária e coletiva, né? Uns com os outros. Então, era um encontro online, nesse virtual, que nem essa live aqui, e que sempre tinha um jovem apresentando sobre algum tema, e depois a gente fazia alguns jogos assim, né, para instigar a amizade, para poder descontrair um pouco também. Então, toda sexta-feira que tinha esse encontro, que era quinzenal, tinha alguém apresentando sobre algum tema, né? Foi sobre gestão de emoções, também foi sobre superação do luto. Eu apresentei do que. Carla Pucci. Tá certo. Aí foi sobre a gestão das emoções, também sobre superação do luto, teve um tema. O que eu apresentei foi: para que serve a química? Né? Que essa é a Eita, pergunta que a gente se faz no ensino médio. Para que serve? Aí eu fui explicar para que serve.
foi ótimo, assim, foi muito bom. Cris, essa é a hora que você conta uma piada, porque ele tá travado aqui pra mim. De fato, mas Então, eu percebi. daqui para meia-noite a gente encerra isso. Se Deus assim. Com certeza. Tudo bom. Aham. E Nara, conta pra gente aí. Você passou então fez um ano, trabalhou e já veio para a pré-escola. O que te levou? Você falou que te levou. Assim, não tem alguma experiência que você possa contar assim que você tem vivido na profissão? Fora essa do Desculpa, Hospital de Gabriela, Câncer? não entendi a primeira parte. Não entendeu? Digo, tem alguma experiência que você possa contar para a gente que tenha te marcado da profissão? Então, eu trabalhava com a atenção básica, né? Esse meu ano foi com atenção básica, que é a prevenção, digamos. Para não chegar no hospital, a gente trabalha com a prevenção, né? Que é a saúde da criança, o pré-natal e tudo. E aí eu trabalhava numa zona rural. E era muito dinâmica a vida, porque a gente passava 4, 5 dias num barco, indo visitar essas comunidades que não tinham acesso à saúde, né? Mas a gente levava a saúde para elas. Isso para mim era a maior doação do meu serviço que eu pude experimentar, assim, né? Porque Nós, eu dava a possibilidade de quem não conseguia ir para a cidade de ser atendida, aquela grávida que não conseguia porque não tinha condições, aquela criança que passava meses sem saber o que tinha ou qualquer coisa assim. E fora os idosos, né? Que a gente conversava, ria e eles contavam as experiências dele. E depois é incrível, gente, como quem menos tem é quem mais dá. Eles chegavam para a gente com peixe, com não sei o que, com uma feira quase para a gente levar para a cidade. Então, para mim era muito rico, sabe? Eu sentia muito a importância desse serviço mesmo. você sabe que eu tenho um amigo que ele infelizmente faleceu de Covid anteontem, mas ele contava essas histórias assim lá no Acre. Ele era advogado também e ele ganhava muita coisa assim, atendia muita gente de zona rural e tal, então ganhava galinha, ganhava peixe, ganhava almoço, um monte de coisa assim. É fantástico mesmo para a gente que veio daquela região, né? Tem muito mais histórias. Eu lembro do pároco de Sena Madureira, que é um município do interior do Acre, ele contando. Está até em processo de beatificação ele. As histórias são muito lindas, assim, de viajar e passar 3 meses, né? Distribuindo sacramento, e ele era enfermeiro também, então já fazia tudo, né? Desde os sacramentos até assistência em saúde, tudo assim. É uma experiência bem legal. Mas eu não perguntei ao Cristiano. Cristiano, como foi que você conheceu o Polari? Foi uma experiência muito bacana na minha vida, sabe? Que, Tem que contar a assim, história do eu caí de café, por favor. paraquedas. A história do café, tá certo. Opa, Foi assim, né? Eu, já, um certo momento da minha vida, já estava fazendo a faculdade, né, de bacharelado em Química, inicialmente. Depois migrei para licenciatura em Química. Então, eu também era, nessa época, era coordenador do grupo só um de minuto, jovens da minha só um minuto. paróquia. Só um minuto. Ricardo Júnior, vulgo Cuscuz. Depois você pergunta a ele por que eu botei esse apelido nele, mas ele está aqui na live Ah, também. Ricardo meu Júnior, irmão vulgo gêmeo. Cuscuz. E pior que é verdade mesmo. Largou o congresso no meio, minha mãe está fazendo cuscuz aqui, gente. Eu vou ter que sair da sala agora para ir comer. Largou o congresso já no meio. Mas pode, continua aí, continua aí. Sim, sim, né? Então, assim, então, eu era o coordenador de um grupo de jovens que estavam entrando na Igreja Católica e a gente tinha que fazer um trabalho de catequese com eles ali, né? Então, era eu e uma outra menina como coordenadores desses 15 jovens. Então, certa vez eles chamaram, ela convidou a gente para ir na Mariápolis para assistir a missa e se confessar, porque ela disse que ia frequentemente para Mariápolis, Santa Maria, em Igaraçu, né? E
porque gostava do clima. Então a gente foi uma certa vez, fui sozinho, porque eles tinham descombinado no WhatsApp, eu estava sem 3G no dia e não via. Eu fui embora e o pessoal não foi. Mas missa foi tão legal assim também, né? Depois eu voltei uma segunda vez e uma senhora me reconheceu. Fiquei surpreso, né? Porque na minha paróquia, assim, se chega alguém novo, ninguém nem percebe. Mas de repente eu apareci lá, ela fez, você aqui de novo, ai que legal, que bom. Aí, opa, me assustei assim, né? Você pode vir aqui para conhecer a Mariápolis, né? Você pode chegar na casa do pessoal para tomar café. Aí eu estranhei de novo. Como é assim? Chega um estranho, já vai tomando café e tal. Aí, mas esse convite, assim, muito simpático, né? Ficou. Então, numa terceira vez que eu fui, eu queria reencontrar essa senhora para conhecer a Mariápolis, né? Mas ela não estava. Então, do lado da igreja, tem uma escada. E eu perguntei, onde é que essa escada vai parar? Eu No fiz, não sei, paraíso. eu vou descer e ver. Eu vou descer e vejo, né? Ela disse que eu podia chegar na casa do pessoal para tomar café. Quero ver se é verdade. Então eu fui. E chegando lá, de fato, teve um rapaz que me encontrou. Falei que queria conhecer a Mariápolis. Ele me colocou na casa de alguns jovens. Esses jovens foram me explicando o que era o movimento dos focolares, né? E aí foi me conquistando, né? E me convidaram para o churrasco. Ô, Carla E eu Cruz, fiquei ali, intercede né? Já pela que eu gente. queria conhecer a Peraí, comunidade, né? E fiquei. os jovens, só que deu uma cortada, os jovens foram te explicando como era o movimento. E aí você ficou por lá e. Isso. Aí me convidaram para e o churrasco, né? E eu fui para esse opa! churrasco. E se é besta de não ir, né? Ô, rapaz, tava bom demais, viu, ali. E aí, em certo ponto, num churrasco, eu sabia que ali era um grupo, né? Havia um grupo. Saudades também, cara. Então, eu sabia que ali tinha um grupo de pessoas que não eram, assim, tio, tia, né? Avô, avó. Tanto é que eles não se chamavam assim. Mas eu não podia chamar aquilo de grupo de igreja, né? Aquilo ali, para mim, era uma família. Se comportava como uma família, né? Isso ficava muito forte. Eu fiz, nossa, é uma família. Eu não posso dizer que é outra coisa. E isso me conquistou, né? E eu fui procurando mais, cada vez mais, né? E fiz muitas perguntas, né? Tanto é que tinha um dos jovens que estavam tirando minhas dúvidas e eu via de vez em quando mexendo no celular, né? Ia conversando e daqui a pouco ele mexia no celular. Anos depois ele me disse que naquele momento ele estava dizendo assim, no grupo dos outros jovens, né? Ali. Gente, por favor, vem alguém aqui, socorro, porque tem um menino fazendo muitas perguntas e eu gostaria de ajuda para responder. E assim eu fui Cara, parece que eu conhecendo, estou me né? vendo em Pesquisando na você. internet também. Parece que eu estou me vendo em você. Eu fiz pergunta pra caramba também. Na época, que foi meu assistente até ano passado. E aí? Como é que faz? Como é que entra? Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Até eu entrar. Uhum. E o pior, mas a parte interessante é você explicar para a família, né? Porque a família já ouviu canção nova, já ouviu falar de Shalom, e tudo, mas a igreja não é só isso, né? Não é só o focolário. Tem várias comunidades. Aí disse, mãe, tô indo. Disse, vai para onde? Vou para reunião. Disse, reunião do quê? Disse, focolário e tal. Disse, pô, quase 30 anos, 27, 25, não, 25 que eu conheci. Aí, mas enfim, eu dizia para ela, né, lá no Rio. Aí ela é o quê? Aí disse, onde é que é isso? Eu disse, senhor, como é que eu vou explicar para ela agora? Aí não vou falar para ela que eram tempos de guerra que ela não vai entender, né? Mas graças a Deus, o site estava em reforma. Aí colocaram, eu disse, está aqui, mãe, agora a senhora leia, tá? Aí vai descobrir, depois a gente vai conversando. Ela leu, entendeu, etc. E foi, mas eu me vejo muito em você, assim. E eu queria saber, vocês dois se cruzaram quando? Na área, por favor. A primeira vez que a gente se cruzou foi no encontro do Chamado a Servir. Foi no de 2017, né, Cris? Isso mesmo. Foi no de 2017. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Não lembro se a gente já se falou muito nesse Eu não encontro. fui para esse porque eu tinha uma entrevista no dia, eu acho que na sexta-feira, e no sábado eu não podia faltar, porque eu já tinha faltado na catequese antes. Por isso que eu não fui para esse de 2017. Menina, foi o melhor. Olha, Desculpem foi os realmente, demais. teve uma graça assim, né? Engraçado que esse encontro, né, do chamado a servir,
a cada ano que acontece, ele é tão original um do outro, assim, que é igualmente, assim, belo, unicamente belo, quer dizer. Ele é unicamente belo, cada encontro, assim, é muito legal, né? Mas foi lá, aí, na Mariápolis Gineto, em São Paulo, né, que a gente se encontrou. Eu acredito que eu e Nara, a gente não tinha se conversado durante o encontro, né? A gente se veio a conversar naqueles momentos de euforia, depois do encontro que passa, né? Que a gente fica no No êxtase, né? WhatsApp, né? Ali foram os primeiros contatos, né? Depois a gente, digamos que ela veio aqui para o Pernambuco, né? Para ver a irmã que estava por aqui. E a gente teve vários desencontros. Vários desencontros, né? Quer contar, Nara, como é que foi alguns? Não, não, pode contar essa. Você com certeza vai contar melhor que eu. Então vamos lá. Tava eu lá em Recife Antigo, no Recife Antigo, né? No Marco Zero, gosto muito de andar para lá, por lá. E ali eu estou, tal, tranquilo, passei, tirei foto, tal. Quando eu tô saindo, assim, que eu vou olhar no Instagram, na área estava lá. Eu não Opa! acredito. Na área você estava aqui no Marco Zero, cara. Eu também estava, mas não estou mais. Tá, beleza, né? Então depois eu fui para Olinda, assim, né? Fui com alguns gêmeos em Olinda. Depois de Olinda, fui para Recife de novo. Quando eu chego em Recife, que olho o Instagram, Nara esteve em Olinda. Nara, você estava em Olinda? Eu não acredito, rapaz. Eu passei por essa rua que você tirou foto. Aí depois eu vivia na Mariápolis, na Mariápolis Santa Maria. Vivia ali. Toda semana eu estava ali, né? Inclusive, minha casa fica a 6 quilômetros, né, da Mariápolis. Dá para ir a pé, então, né? certa vez... Oi? Dá. A pé não. Eu já meio pego um ônibusinho, né? É muito... Gente, essas travadas mas... são tão legais, porque se eu tirasse, eu estou com o dedo coçando para na próxima eu tirar um print e mandar lá no Chamada Servia as figurinhas. Eu sou ótima para essas coisas. vai ser divertido. Mas assim, Só um minuto. A Leda está falando que já aconteceu isso com ela também e disse que ela na área é mestre em desencontros. Eu não sabia disso, não. Depois eu vou querer ouvir Gente, isso aí. verdade, Cristiano. A última que eu tive lá foi com a Leda. Eu tava no Marco Zero, depois eu olhei, a Leda tava lá, não acredito. Ô, Cristiano, eu vivi ali na Mariápolis Santa Maria, né? E quando eu viajei, né, eu geralmente não viajo muito longe assim, né? Quando eu vou pro interior de Pernambuco, que eu vou passar, sei lá, 4, 5 dias fora, aí Nara diz assim, eu tô indo para Mariápolis Santa Maria, você vai lá, tá lá? Eu, não, quase nunca saio, mas fui encontrar a Leda. Aí a Leda não estava lá também, né? Só para completar o desencontro. Cristiano, eu tenho um amigo que mora, eu conheci, ele era de Olinda, eu conheci ele do Rio. Ele dizia que Recife ficava na Grande Olinda, ou é Olinda que fica na Grande Recife? Bom, isso é até uma pergunta bem histórica, assim, né? Porque a primeira capital de Pernambuco, o primeiro povoamento foi Igaraçu, onde está Mariápolis Santa Maria, né? E depois, mas a primeira capital foi Olinda. Aí depois vieram os holandeses, foram incendiados, incendiou Olinda, né? E construiu Recife, né? Os holandeses, ali junto com Maurício Nassau. Então, Recife passou a ser a capital, né? E depois Olinda foi reconstruída. Então, assim, hoje, burocraticamente falando, Olinda faz parte da Grande Recife, mas historicamente é Recife que faz parte da Grande Olinda. É verdade, eu sempre falo isso do pessoal de Niterói. Eu moro no Rio, estou aqui em São Paulo e tal, no interior de São Paulo. Eu falo isso pro pessoal de Niterói, que Niterói é conhecido. Fala de São Gonçalo, pensa que São Gonçalo, cadê a câmera? É isso aqui, né? Mas na verdade é Niterói que fica dentro de São Gonçalo. São Gonçalo é bem maior que Niterói. É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque esse meu amigo falou isso também. Mas então. Tanto é que a gente não sabe ao certo onde é a divisa da cidade. Isso é você fica naquele também, momento, tipo aqui é Olinda Recife, eu não sei onde é Recife, eu não sei onde é Olinda, está na divisa. Assim. Você não sabe exatamente o que é. Mas assim, dois jovens, o Ricardo, porque parece com o Ricardo. O Cristiano, quantos anos você tem? 25. Então, dois jovens, um de 28, na época 27, foi quando ela entrou na pré-escola, outro de 24. Dois jovens que podiam estar saindo, a outra podia estar trabalhando no hospital lá em Manaus, na linha de frente do Covid,
ou então sim, se destacando na sua profissão, o outro está terminando, né, é químico, está terminando, podia estar aproveitando a profissão, mas não. Decidiram seguir a vocação do leigo consagrado, sendo batalha. O que leva? Porque a gente não vê muito assim. É legal ver isso. É muito legal ver isso, porque, né, hoje em dia a gente não vê tanto interesse assim, né? A gente está vendo renovar e tal. Mas eu, por exemplo, fui 7 anos ou 5, eu não lembro, peraí, 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos de catequista. E eu sempre ouvia, vai ser padre? Está na igreja para arrumar namorada? Vai ser irmão o pessoal da Toca de Assis andava lá na igreja, vai ser franciscano? Vai ser o quê? Vai fazer o quê? Vive na barra da saia do padre? Tal, sempre perguntam, né? Assim, um amigo sempre falava, você deixa de estar com a gente, só chega atrasado porque tem esses compromissos, o que você faz, não sei o quê. Enfim, sempre tem essas zoações. E é bonito ver 2 jovens assim. E eu queria ouvir de cada um assim. Kiara teve o clique dela quando ela foi comprar 1 litro de leite. Aliás, eu estou indo todo dia comprar 1 litro de leite. Eu não sei se vocês viram, eu falei essa piada lá no grupo. Eu estou indo todo dia e não consegui ainda comprar, não consegui ainda ouvir. Vou mudar agora, eu vou para o açougue e ver se dá certo. Eu queria saber, obviamente não existe um chamado, um negócio de dizer assim, Nara, vem cá, Cristiano, vem aqui. Mas existia um momento assim que vocês olharam e disseram, não, a estrada é essa, ela vai se abrir passo após passo. Quem pegou a piada, pegou. Qual foi o dos dois, assim? Dessa vocação, para decidir essa vocação? Então, para mim, quando eu estava no último ano da faculdade, né? Eu estou falando que o chamado a servir mais legal foi de 2017, foi porque foi justo nesse encontro que eu entendi que era no Focolare, assim. Porque eu lembro que eu tinha ido pro do ano passado e eu voltei, assim, muito em crise porque eu não sabia o que Deus estava querendo de mim, né? Eu tinha os meus sonhos e tudo. E no início de 2017 eu estava muito perdida na minha fé, eu digo até, né? Porque eu não sabia realmente o que Jesus estava querendo de mim, porque eu via o fim do ano chegando, estava no início do ano, mas eu já via o fim do ano chegando e eu não me via na minha profissão, não me via casando, não me via nada. E aí eu ficava, Jesus, o que tu tá querendo de mim? Que eu não tô entendendo nada disso, né? E aí eu lembro que uma focolarina falou para mim, né, Nara, mas ama ali onde tu estiver, naquilo que tu estiver fazendo, que ele vai se manifestar, assim, né? E aí eu estava cumprindo os últimos estágios da faculdade, e aí eu fui trabalhar numa unidade básica. Uhum. Voltou. Voltou? Aí eu fui trabalhar numa unidade básica que era muito distante, né? Era num bairro muito distante de Manaus. E aí ali eu também encontrava muita gente que tinha que ir cedo para pegar uma ficha, para conseguir um atendimento e tudo. E aí ali eu via que eu podia ver Jesus naquelas pessoas que eu não estava conseguindo sentir dentro de mim, mas que através daquelas pessoas eu podia encontrar ele. E aí aquilo ali me despertou, né, para estar atento que ele não precisava sentir o tempo todo, né, porque ele me amava. Isso era a coisa mais importante. E aí, quando eu fui para esse encontro, aí a gente teve um momento que a gente chama de deserto, né, que é para você conversar com Jesus. E aí eu falei, olha, Jesus, eu tenho os meus planos, os meus sonhos. Só um minuto. A gente chama de... Cortou nessa hora. Deserto, que é o momento de conversa com Jesus direto. Sim. E aí eu entreguei tudo para ele, né? E nesse momento eu sentia no meu coração isso, né? Que era eu que estava cobrando tudo isso, né? Ele estava ali o tempo todo e queria que eu fosse fiel a ele, não importava onde. E aí depois
quando um dos jovens do encontro estava falando, né, da experiência dele e tudo, e ele falava tão decidido, parecia que ele nunca teve dúvida na vida. E eu fiquei, gente, e eu aqui cheia de dúvida e ele já pronto para ir para o focolário, assim, né? E aí, quando ele falou, e eu não tenho dúvida, é isso aqui, eu senti muito forte no coração, como se Jesus estivesse me chamando para dar um sim junto com ele, porque era aquilo ali, não importava quando, porquê, onde, mas que era naquela estrada ali, né? E aí depois eu fui correndo, chorando aos prantos, e eu não sou uma pessoa que é chorona, mas foi tão forte o que eu senti dentro que eu parece que eu tinha encontrado a pedra preciosa realmente, né? E aí, A pedra angular, né? Como diz o Salmo de hoje. literal. Aí eu fui conversar com uma focolarina, falei tudo, e aí quando eu voltei para Manaus eu comecei um acompanhamento mais direto, assim, né? E aí eu não fui tendo dúvidas, não. Cada vez mais foi se confirmando. Vou já chamá-la para entrar aqui daqui a pouco. Futura presidente do movimento, a gente já está fazendo a campanha, saiba disso, 2032 é Regina Celi na cabeça. Uhul! Morei com ela. A chapa. A chapa, tem que arrumar só um co-presidente, né? Mas, enfim, a gente arruma um padre aí. E você, Ricardo? Ô, Ricardo não, caraca, Cristiano. Caraca, ele disse que era... Cristiano, fica atento. Já chegaram para Ricardo e disseram, Cristiano, você não tinha viajado? Bom, comigo, assim, eu acho que eu queria ilustrar primeiro o como, assim, queria fazer uma ilustração para comparar, assim, como se dá o chamado, né? E depois também contar como é que é o meu. Eu penso muito que o chamado, uma vocação, ele é como a realização desse podcast. Eu digo assim, você, Gabriel, pensou, né, em criar esse podcast aqui para poder gerar conteúdo, né, que possa ser útil para as pessoas, assim, né, para ajudá-las, né, dar um conteúdo não de qualidade não só para católicos também, mas enfim, porque tem o segundo episódio da primeira temporada, se você for olhar no Spotify, no YouTube, é com uma amiga que é evangélica, né? E tem uma história assim muito linda. Quem quiser, dando um spoiler aí, pode ouvir que é muito bonito. Continue, por favor. Sim, mas de fato, assim, o objetivo é trazer um conteúdo que ajude na vida das pessoas, né? Que acrescente valor na vida das pessoas, né? E para isso você precisava de ajuda, né? Então você bolou tudo isso e deu chamou, aquela travadinha. né? Você bolou tudo isso e chamou, né? Chamou a pessoa. Então teve chamado, né? O chamado. E a gente escutou o chamado, todos os outros puderam escutar também, né? E escutamos o chamado e depois nós fizemos algumas perguntas para entender o que implica esse chamado, né? Por exemplo, vai acontecer quando? Quando é a duração? Qual é o tema? Né? Quem é que vai entrevistar? Tudo isso você vai levando em considerações no discernimento para depois dar uma resposta, né? Então, aí eu digo, de repente, olha, eu estou disponível, eu acredito que eu posso contribuir nesse assunto, né? Então, isso tem alguns elementos que vai dizer sim ou não, né? No caso dele, na área, a gente diz sim, a gente vai para o podcast ali ajudar, né? E também, depois que diz o sim, tem todo um momento de preparação, assim, né? Para poder estar aqui, assim, né? Também. Então, imagino que nessa ilustração... O cachê de Naara foi um pouco mais caro que o seu, né? Vamos entender assim, porque o cachê de Naara foi um pouco mais caro que o seu. Tem que conversar sobre isso. Tem que conversar sobre isso. Então, assim, tem algumas condições que lhe fazem no discernimento dizer sim, eu acredito que posso contribuir ou não, acredito que não é para mim, né? Faz parte do discernimento. Uma vez dito sim, aí você se prepara para exercer, né? No caso, na área que a gente se preparou também, né? Teve uma pequena oração juntos, né? Para a gente poder estar aqui para trazer esse conteúdo esse conteúdo para as pessoas, na esperança que acrescente valor à vida delas, né? Então, o chamado de Deus é assim também, né? Ele tem um projeto na vida de cada pessoa, tem um projeto para a humanidade, e ele chama você porque acredita que quer contribuir.
Aí você que escuta o chamado, aí você procura entender as implicações, né? Então, ele me chama para o matrimônio, para o sacerdócio, para uma freira, para ser popularino, para ser diácono, assim, o que for, né? Você vê as implicações desse chamado e depois você vê se você tem as condições para... Você começa um processo de discernimento, né? O que eu quero dizer, para então dizer sim ou não, e depois que você diz sim, então você se prepara para exercer, né? Mas as condições, por exemplo, faz tudo parte do discernimento, né? Que, como a gente estava conversando, assim, ele vai até o fim da vida, né? Seja para qualquer vocação, eu estou repetindo para o meu discernir ser popularino aqueles votos que são ditos no casamento, no matrimônio, né? E pensando que, tanto eu na área, assim, estamos se preparando para se casar com Deus, então, né? Então, dizer esse sim na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, né? Então, faz tudo parte desse discernimento contínuo e diário, né? A Diário. Porque vantagem se de um você, casal... a vantagem de vocês é que a morte não vai separar, né? A morte vai unir, né? Também. Isso é legal, cara. Nossa, Essa conta parte mais. boa. Pois Sabe, é, então... você sabe que esse negócio de casamento foi engraçado. Eu estava no aniversário de uma gen e fui com outra gen amiga de vocês, que eu não vou dizer quem é. Na época, ela ainda estava discernindo. Ela ainda estava discernindo. Ela disse para mim: eu vou ser. Eu disse: mas tu vai, tu tem cara de mãe. Não, eu vou pro Popolare. Dizendo para mim dentro do ônibus lá no Rio de Janeiro. Aí eu, tá bom. Eu não vou falar o nome, né? Enfim, porque a Gabriela não vai gostar que eu fale o nome dela. Mas aí chegamos lá no aniversário, o irmãozinho mais novo da Gen falou assim, virou para mim, olhou para mim e disse: ele é muito meu amigo, assim, né? Ele não se dá com ninguém, assim, tal, mas comigo ele se deu. Tipo, ele me acha do outro lado da rua, ele ia atravessar o aterro do Flamengo e me dá um abraço, assim. Aí o moleque vira para mim e diz: pô, essa menina é uma gatinha, hein? Aí eu, é mesmo? Aí eu peguei, aí eu dando uma zoada nele, eu disse: pô, não é, cara? Disse: tu não vai namorar com ela, não? Aí eu olhei para a cara dele assim, eu disse: eu não posso. O namorado dela estiver ouvindo isso é uma brincadeira. Eu disse isso no episódio dela, estou falando, é uma brincadeira, pelo amor de Eu nem Deus. escutei. Nem escutei. Aí eu falei para ela assim: cara, se tu souber quem é o noivo dela, cara. Aí disse: quem é o noivo dela? Ela tá noiva? Eu disse: tá, e é um cabeludo assim, barbudo. Cabeludo, barbudo, sabe? Aí disse: ele é o quê? Cantor de rock? Ele disse: não, ele gosta de tudo que é música. Aí foi engraçado isso, né? Pô, você fica noivo de Jesus, fica noivo da igreja, como bem disseram já algumas focolarinas para mim. E eu me lembrei muito desse momento assim com ela. Mas o seu clique, a Nara falou da experiência com os ribeirinhos, enfim, desse tudo isso que fez ela ver Jesus. O seu foi qual, Cristiano? Tá bom? Se deu antes de eu conhecer o movimento dos focolares, né? Inclusive, onde eu estava participando de um encontro chamado EJC, né? Encontro de Jovens com Cristo, e o tema era viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho, né? E nisso São eu Paulo, diante de Jesus e carta de São Eucaristia, Paulo. né? Isso. Então eu diante de Jesus e Eucaristia, né? Sentia assim no coração, assim a ideia, sentia na alma, como se o próprio Jesus me perguntasse: Cristiano, se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse: negue Cristo ou morra, você me negaria? Quer nem saber. Lembrando que se você não me negar, e morrer, você vai perder de uma hora para outra seus pais, você não vai se formar, né? Você não vai realizar seus sonhos, você vai perder tudo por mim, né? Então, você me negaria? Então eu pensei assim: olha, se eu acredito que você existe mesmo, então eu tenho esperança que eu vou lhe encontrar além da morte, né? Então por isso eu não lhe negaria, eu perderia tudo, né? E vim me preparando para dar minha vida física, se necessário, para não negar a Deus, né? Só que daí depois eu conheci o movimento dos focolares, e depois eu conheci um focolarino, né, esse consagrado,
que disse quem ele era, o que ele fazia. Aí ele disse, eu deixei pai, deixei mãe, deixei profissão, deixei minha pátria, deixei minha cultura, tudo por Deus. Aí na hora bateu um alívio, assim, sabe? Ah, eu não preciso morrer para dar tudo a Jesus, eu posso dar em vida, né? Passou, assim, pela cabeça. E logo, 2 anos depois, eu fui preparar para rezar, e aí eu fui cantar uma música, né, para entrar, assim, no clima, e eu escolhi a música Vem e Segue. Vê só que perigo. Me segue. Aí, vem e segue, né? Aí quando foi no primeiro estrofe, assim, que eu tava cantando, aí, deixa que o mundo siga pela sua estrada, deixa que o homem retorne à sua casa, deixa que os outros conservem a sua riqueza, mas tu, vem e segue, né? Esse mas tu, aí, eita, poxa, não tem escapatória não, sou eu mesmo, né? Deus chama a mim mesmo, assim, né? Então, não me comparar a mais ninguém, né? Eu tenho que seguir a Jesus e pronto, né? Esse é o chamado dele, né? Você sente no coração, né? Lhe passa a ideia na cabeça e você você só fica sossegado quando você responde, né? Quando você responde esse sim, né? Ali dá uma paz, assim, indescritível e que muita gente, assim, procura e por esforço próprio não consegue. Porque é uma paz que só vem de Deus, assim, né? É Ele que dá. Você responde a Ele com generosidade e Deus é competitivo. Quando eu falo assim, É. Ele não se deixa vencer em generosidade, é verdade. Você faz um grande ato de amor para Ele, faz um maior ainda, assim, sabe? Aquilo que também fala do centro, né? Do centro. Se você Ah, ama isso é ele, ele ama verdade. mais ainda. Quando você Eu pensa que não usava. pode ser mais feliz, ele tome mais felicidade. É assim, Opa, mais um então, print. Ah, não deu certo. Deixa. se deu assim, deixa eu ver. Tu vai ver a novela? Eu vou trocar o estúdio. Vou trocar o estúdio de novo. Só um minutinho. Ai, Assim, gente, muito assim a bom. gente conhece um pouco mais um outro pedaço da sua casa. Ai, meu Deus, é demais. É literalmente ao Isso, vivo. O Gabriel é muito autêntico, gente. Adorei. isso é uma graça, né? Isso é a prova de que é ao vivo, né? Não é enrolação nem combinação. Não é É, enrolação, ninguém combinou nada, gente. É culpa da Claro, né, gente? Que tá atrapalhando nós aí. é claro, é claro. Vamos voltar para onde estávamos. Vamos voltar para onde estávamos. Agora, vamos ver se São João Paulo II ajuda nós aqui, tem uma foto dele aqui. Eu já pensei sobre a história do meu chamado. Não, já. Quem vê isso? Nossa, essa internet está tão boa que o pessoal que estava vendo já caiu a audiência aqui. Mas, enfim, você falou muito bem isso, né? Do seu chamado, falou. E eu achei legal que você já tinha essa ideia antes antes de conhecer o próprio movimento Focolare, né? Já tinha assim, essa ideia. Agora, indo já para a parte da oração. Vocês dois, eu sempre cito aqui, ontem eu citei com a Regina, citei com a Gabi, citei quase na maioria dos episódios. Eu só não vou pôr a música aqui por causa do ECAD, senão eles podem coisar o vídeo aqui. A parte, uma música de Gilberto Gil que fala, né, de se eu quiser falar com Deus, que é sobre exatamente sobre o silêncio, da pessoa desamarrar, da pessoa esfriar a cabeça, né? Desatar os nós das gravatas, como ele fala, enfim. E mais algumas coisas aí vocês podem pesquisar depois na internet, quem está vendo. A Nara e o Cristiano têm algum modo, algum método de oração? Olha, tem momentos que eu paro para falar, mas eu falo com ele o tempo todo, gente. Em todas as situações. É como se ele fosse. Fosse não, ele é
Aqui, tá aqui perto de mim, né? É meu amigo, é meu irmão, é meu namorado, porque estamos num relacionamento muito sério agora. Então, qualquer situação que eu fico, cara, Jesus, por que que isso aqui tá acontecendo agora? Ou, Jesus, me ajuda nisso aqui agora, porque não tá fácil. Ou, eita, Jesus, e agora? O que que eu faço nessa situação aqui? Então, é muito direto, assim, mas é claro que tem momentos em que eu preciso, assim, não, Jesus, agora a gente vai conversar, assim, mais íntimo, né? Mas Agora vamos o papo parar é sério. aqui. Sim. E aí é quando eu vou dando tudo, né? As minhas alegrias, as minhas dores, as minhas preocupações, para que eu entregue realmente para ele, assim, né? E não sei, pode ser na igreja, pode ser num lugar de silêncio, pode ser no meu quarto, pode ser em qualquer lugar, assim. Mas é entre eu e ele, assim, né? Mas eu acho que é 24 horas, realmente, assim. Uhum. E o Cristiano? Antes do Também, eu Cristiano falar, diria. só um minuto, Cristiano. Tem um recado para você lá de Goiânia. A Antonieta Zeferino disse que gostou de escutar a sua história, está te chamando para o encontro amanhã com a comunidade e disse: leve o violão. Eita. Bom, o violão eu vou ter que arrumar outro, porque o meu eu doei. E para onde eu iria encontrar um violão, né? Então, vou ter que encontrar outro por aqui. Tá certo, Tonieta. Bom, e comigo assim também, né? Sobretudo assim, é nesses momentos de silêncio, né? Que você olha para Jesus, né? Eu particularmente eu gosto muito de olhar assim. Então, ultimamente eu tenho tido um retrato de Jesus assim, sabe quando ele está desfigurado, assim, né? Quando você se parece que você não o reconhece. Eu olho nesse rosto de Jesus que sofreu por mim, né? E fico olhando assim nesse rosto até dar aquele clima assim de que você passa a conversar com ele, né? Então tem umas fotos assim do rosto de Jesus que eu fico olhando para justamente estimular na alma esse diálogo espontâneo com Deus, né? Ou então, particularmente assim, existem três pessoas que eu escuto vídeo ou leio algum texto, né? Que essas três pessoas, elas são altamente espirituais com os pés no chão. E isso me ajuda muito, escutar elas, me ajuda muito, assim, incentiva muito também nesse contato com Deus, né? Essas três pessoas são Chiara Lubick, né, nos seus escritos, né? Depois, o Papa Francisco, assim, é altamente espiritual, né? E a terceira é a doutora Filomena Camilo, que ela é uma pediatra que faz algumas palestras como é que é? No Santuário Mãe Rainha, Maria Rainha, né? Em Belo Horizonte. Eu botei assim, doutora Filó Camilo. Aí pronto, aparecem umas palestras dela de 40, 50 minutos, assim, que inspira quando você escuta alguém falar de Deus de maneira viva, né? Não um relacionamento assim só ritualístico, né? É porque eu rezo o texto, que é muito importante, né? Porque eu faço isso, faço aquilo, tudo bem. São coisas que lhe traz, mas assim, é uma intimidade. Quando você vê testemunhos de pessoas que vivem com Deus intimamente, então lhe testemunha e mostra a você como viver com Jesus. Você vai pegando essas dicas também com elas, né? Então, quando eu não consigo, assim, de maneira no silêncio, quando eu estou muito agitado, que não consigo ter esse silêncio suficiente para falar com ele, então eu leio um texto dessas três pessoas aí, nessa ordem também, né? Para ajudar nesse diálogo. E aí eu faço uma coisa que Uhum. Chiara Lubick falou, que é assim, você está lendo um livro, ou está vendo um vídeo, ou qualquer coisa que seja, né? Tem um momento que lhe toca tanto que você sente Deus no coração. Nesse momento, fecha o livro, desliga o vídeo e fala com esse Deus no coração, que isso é o mais importante, né? Todas essas técnicas aí é para chegar a isso, né? Se você chegar a isso e continua na leitura, então, assim, para que você está lendo? Se é tudo para chegar nessa intimidade, né? Desse Deus no coração, desse diálogo interior, né? Nesse silêncio que fala tanto, né? Esse silêncio que fala muito. Então, é isso, né? Às Entendi. vezes é um momento de Tem olhar um, nos olhos de Jesus. tem um que eu, além de Chiara, tem um que eu sempre ouço um discurso específico dele.
Fora as outras coisas que ele disse, obviamente, mas ele está aqui na minha parede. Eu acho que vocês já ouviram falar desse senhor aqui, não já? Fantástico. Ah, santo, santo, rapaz, santo. Cara, e Esse eu aí é pude outro. estar. Opa, não vai cair daqui, não, hein? Pelo amor de Deus. E eu pude estar onde ele nasceu, cara. Foi uma das experiências mais fantásticas. O lugar exato que ele nasceu, né? Naquela época não tinha hospital, era parteira. Então, eu visitei a primeira igreja na cidade dele mesmo, que, aliás, é do lado da casa dele. É o lugar onde ele nasceu, e depois a igreja onde ele celebrou a primeira missa, e enfim. Né? Aí fui conhecer a cidade. Então, assim, ele é uma grande inspiração para mim, assim. Porque para a minha geração, para a geração da Nara e da Nara e para a geração, acho que sua, menos um pouco, a figura de Papa, é óbvio que não é ele, né? Mas a figura de Papa, para mim, é ele. Porque quando eu nasci era ele, entendeu? Aí eu lembro que assim, eu sempre tive um sonho de estar perto do Papa, do sucessor de Pedro. Não consegui, enquanto São João Paulo II era vivo. Aí veio o Bento XVI, também não consegui. Mas, enfim, e eu lembro que eu não pude estar na Jornada do Rio o tempo todo, eu fui para o Acre. E aí, quando anunciaram que era a Polônia, eu estava sentado na mesa de casa, né, a gente acabava de acordar por causa do fuso, aí ele anunciou a sede, aí eu virei para minha irmã, que foi essa que vocês viram eu falar agora, e falei para minha mãe, disse, eu vou para a Polônia. Aí elas viraram assim, Aí, cara, 3 anos depois eu estava lá, assim, e foi uma das experiências, ou a experiência mais fantástica da minha vida. Vocês conheceram, ou já ouviram falar da Letícia, a que o Papa celebrou o casamento? Sim. A gente que o Papa. Então, era muito minha amiga quando estava no Rio. E aí eu lembro que a gente estava na delegação oficial, entregamos os ícones para a sede, que era a Polônia, né, para os poloneses, e eu estava trazendo para o popular num nirvana, né, aquele estado, assim, num negócio assim que o Espírito Santo tinha me deixado, que se deixasse eu saía assim, tipo pipa no vento, assim, né? Oh, e tal. Aí eu ouço, Gabriel, a gente tinha combinado de se encontrar. Gabriel, aí eu olhei, voz de mulher, eu olhei para cima e disse, Nossa Senhora já está me chamando, deixa eu ficar mais um pouco aqui. Aí quando eu olho para trás, tá aquele serzinho de 1,60 m assim, olhando para mim assim, foi um abraço fantástico, enfim. A gente tem essas experiências assim, como o Ricardo falou. O quanto a oração ajudou vocês a decidirem a profissão, assim, a decidirem o que vocês queriam, profissionalmente? Profissionalmente. Boa pergunta. Olha, Momento, eu diria uma, pensamento. eu diria uma experiência que eu tive estudando, né, uma vez num livro, e que, por exemplo, eu falava sobre era energia de ativação de uma reação, digamos assim, esse termo. Que era um momento em que duas moléculas, quando se chocam, se chocam, por não sei quantos milissegundos assim, a ligação entre as moléculas se enfraquece e forma entre os outros átomos para sair uma nova molécula. É tipo assim, vem duas coisas aqui, né? Quando bate já são outras coisas já, assim, né? E isso me encantou tanto que eu fiz, fantástico, cara, eu fiz, Deus criou isso. Eu fiz, Deus criou isso, então eu me sentia, eu fiz, olha, eu vou estudar química porque eu me sinto mais perto de Deus. Tem essa experiência também, né? Me sinto mais perto de Deus. Vou ver como é que foi que Deus criou esse mundo, assim, materialmente falando, né? Então, é uma experiência que eu conto, assim, que estudando, me lembrava ele e me fazia, caramba, Deus, você é o cara aí, para fazer um negócio desse aqui. Outra vez também foi quando eu estava passando por uma crise existencial, né? Vários momentos, vários âmbitos da minha vida fracassavam ao mesmo tempo, né? E aí eu tinha que dar uma formação sobre o homem, né? E dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que Deus o criou, né? E me perguntei assim, uma vez, mas eu não pedi para ser criado, para sofrer do jeito que estou sofrendo, eu não pedi, assim, eu não entendo essa motivação para me criar, assim, né? Então, no outro dia eu fui ler sobre
um prefácio sobre neoquímica, né? A química do cotidiano hoje, assim, né? Então, ali eu fui vendo sobre as pesquisas, era só o prefácio do livro. Tinha umas cinco parágrafos. No final, eu parei assim e fiz, ué, quem é que me pediu para pesquisar o que eu pesquiso? Ninguém, né? Assim, por que eu estou pesquisando isso? Ah, porque eu acredito que isso pode contribuir na melhoria da vida das pessoas. Ah, Deus também é assim. Ele, como ele é amor, ninguém pediu ele para criar, né? Ele, por ser amor, nos criou para nos amar. Ah, agora entendi a existência do homem, né? Então foi no prefácio de Química que eu entendi esse Deus que é amor, que nos criou para nós, para que nós sejamos amados por ele, né? Como rosas assim num jardim, né? Que ele cuida e tudo mais, né? Então, aí foi outra vez que eu senti assim, caramba, Deus, você é o cara. Ainda bem que você me criou. Ainda bem que você me criou para poder sentir essa alegria, essa felicidade de ser amado por você, né? Então, assim, foram dois momentos que no meu estudo de química me levaram a Deus. Mas, assim, no E, discernimento profissional, acho que foi o ato de humildade daquele professor, né? De querer alunos que o provoquem, né? No bom sentido. e a Nara? Que legal. Cara, eu acho que para mim foi realmente esse serviço, né? Eu acho que Jesus era aquele cara que inspirou a servir realmente, né? E na minha profissão eu via que eu podia fazer isso, né? Por mais pequena que eu fosse. E também fui encontrando no meio do caminho me deparando com Deus, né? Por exemplo, num parto. Para mim, assistir o primeiro parto foi assim, cara, se alguém não acredita em Deus, tem que assistir um parto, porque não se explica. É só Deus. Então, para mim, tanto que era a área que eu queria ter feito uma especialização era obstetrícia, porque é incrível como Deus pensa em tudo, sabe? E é incrível, muito, muito É. mágico. Nossa, passamos aqui de 1 hora já. Eu sempre planejo 40 minutos, mas o negócio fica tão bom que a gente vai esticando aí. Pessoal, quem tiver pergunta, vá mandando aí. É, sou sortuda por ter os melhores. Olha ela aí, a Popa Ninja, a Popa Blogueira. Eu estou pensando em fazer Obrigada uma pela edição. Nossa, unidade, presida. irmã. Meu voto é seu, viu? É, agora eu esqueci que a Margarete não nos ouça, né? Senão ela vai pensar que a gente está tramando um golpe, mas é só futuramente, é uma sucessão Não, não, a futura. Regina tá na escola ainda. A Margarete Lá pra tá frente. sabendo já. É só depois de É, manhã. tem que ter 10 anos e tal. Daqui para 2032 a Regina já tá Preparadíssima, ixi. Se agora preparadíssima. que ela ainda nem fez o voto, ela já tá elevadíssima, imagina depois. Gente, a gente falou de oração. Eu não sei se vocês têm mais algo a acrescentar, porque a gente vai para a última parte aqui agora do Laurelis Blanco. Laurelis. Laurelis, obrigado por corrigir. A Dali Laurelis fez escola com vocês? fez, Isso, filha. venezuelana bravíssima, assim, sabe? Venezuelana. Eda Maria É da Casanova, Maria. obrigada. Obrigado, Eda, também. E nada. Aham. E obrigado. Obrigada, A galera. Laurelis esteve no trem de segunda com a Gabi, eu lembro dela, do trem de segunda. O trem de segunda é um bate-papo dos jovens por o mundo unido, Gen, todo mundo aí agregado, cachorro, papagaio, periquito, não entra no trem de segunda. Todo mundo. Enfim, passando para o humor. Eu soube, me sugeriram você, as duas pessoas que me sugeriram você, primeiro a Gabi, né, me disse que você é um cara bem-humorado, né, que você é um cara que Vivo! gosta de contar piadas e tal. Aí eu fui e falei assim, cara, eu estava vendo o Chamado a Servir e vi a experiência de uma. Quem nasce em Maués é o quê? Mauesense. Mas a gente é legal, a gente não é mal, não. Boa. Viu, Cristiano? Tá te superando. De um amazonense. Eu vi uma experiência de um amazonense que eu me encantei pra caramba pela experiência dela.
Ela estava com um frio terrível quando ela contou lá, mas eu falei, disse, eu tenho que chamar essa moça. Aí eu fui e chamei, né? Fui lá, meti a cara e chamei. Aí ela disse, por que você não chama mais alguém? Aí eu disse, eu João. vou chamar. Aí eu falei, quem? Ela disse, o Cristiano. Eu disse, cara, me sugeriram chamar o Cristiano. Mas por que eu devo chamar o Cristiano? Porque ele é muito engraçado, ele conta boas piadas. Eu vi falar isso aí. Aí, Cristiano, eu vou começar te perguntando assim, eu sempre falo, assim, né, o início desse podcast é para falar sobre isso, depois eu vou abordar outros temas, mas é para falar sobre a oração, como a gente falou, primeiro sobre a vocação, a oração e o humor. Né? E aí eu perguntei ao Derek, o Derek citou o exemplo de Chiara, de Santa Teresinha, né, de um cristão que não é um cristão verdadeiro, um cristão que tem um coração amargo. Eu falei para ele de São João 23, Papa João 23, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história, que aí eu repito a história que eu sempre conto dele, que eu gosto, que é, por exemplo, quando ele está carregado ainda, na época que se carregava os papas naquele trono, e aí ele está passando a Praça de São Pedro, e aí duas senhoras falam assim, nossa, como é gordo e feio, porque ele era gordo mesmo. Aí fica aquele silêncio, aí ele pede para os guardas suíços pararem, e eu não lembro se ele vai até elas ou se ele fala de lá. Eu não fui eleito para ser Miss, né? Eu não estava num concurso de beleza. E aí tem várias histórias engraçadas dele ir no hospital, e aí a freira dizer, eu sou a madre superiora do Espírito Santo. Aí ele, nossa, eu sou só vigário de Cristo. E sempre tinha essas tiradas humoradas. Uma referência que a gente tem muito no Brasil é o Padre Léo. Né? Acho que vocês já viram algum vídeo do Padre Léo. Quem nunca riu num vídeo do Padre Léo, enfim, veja, porque eu acho que eram homilias fantásticas e era um pregador também fantástico assim. E aí, Cristiano, eu queria te perguntar, já que tu tem essa tua fama de humorista, inclusive podia lançar um stand-up santo, ia encher de gente aí. Qual a importância do bom humor, cara, na correlação desses dois aspectos que a gente falou, assim, para você? Olha, muito boa pergunta. O bom humor, assim, para mim, o bom humor é a presença de Deus, né? É um sinal da presença de Deus, assim. Eu acho que quando a criatura se encontra com Deus, uma coisa que ela não é triste, né? Então, consequentemente, ela está feliz, né? Ela tá. Agora, se ela vai contar piada ou não, aí depende da personalidade dela, né? Mas, assim, a alegria, o bom humor é presente, né? É presente. Então, eu particularmente gosto de contar algumas piadas, né? Eu vejo o Padre Léo, também vejo o Padre Christian Chacá, que ele também Nossa, conta Padre Cristo, as homilinhas dele eu corte mandei piadinhas assim também. Amo, cara, uma amo. vez, eu tinha esquecido dele, foi uma boa você falar, o É, Padre Cristo mandou, uma vez eu vi uma amiga reclamando, ai, eu tô solteira, ai, eu não arrumo namorado, aí tem uma homilia dele falando sobre isso, aí eu fui no YouTube e mandei no grupo, né? E ela não tem uhum, religião assim. Ela não gostou muito, não, mas depois ela entendeu e riu e tal. Mas ele tem umas é. tiradas assim sensacionais também. No movimento dos focolares também, eu vi alguma coisa desse gênero, que foi o seguinte, né? As primeiras mariáguas que aconteciam na Itália, né? Acontecia por vários dias, porque eram umas férias, né? Que era sempre de uma proposta de encarnação do evangelho, né? E algumas pessoas elas tinham dificuldade de entender a encarnação, quer dizer, de encarnar, né? De pôr em prática essas coisas. Então ela fez a proposta dos primeiros focolarinhos ali, né, que estavam ali, de fazer alguns vídeos engraçados que nem o do Charlie Chaplin, né? Porque imagino Cinema que mudo, era o né? modelo que tinha na época. Isso, aquele cinema mudo. E que as pessoas, eles iam mostrando de maneira bem humorada aquela pessoa que, assim, se ela é humilde para servir, né? Humilde para servir. Aí sempre mostra um cara que chegou para viver num hotel 5 estrelas, assim, né, e tudo mais, e chegam os pessoal servindo ele, e ele começa a achar ruim porque a cama não é muito confortável, o travesseiro não é apenas de ganso, a comida ele tem que fazer, ele começa a achar ruim isso, mas um momento ele se converte e aí ele passa a fazer isso, né? E aí encerra quando chega uma outra pessoa com esse ar de superior
E é ele que tinha chegado, passou pelo momento de conversão, e agora é ele que serve, né? Assim, para mostrar o ciclo da conversão, assim, né? Mas de maneira bem humorada. Então, o movimento de populares também teve isso, assim. E é um instrumento de evangelização, né? Porque você passa a se sentir bem, assim, você passa esse se sentir bem é como você preparar um terreno assim para jogar a semente de Deus ali. É ótimo para a evangelização e é um recurso que eu utilizo particularmente. O pessoal gosta de aulas de química porque começa a fazer piada ali, aí passa a gostar um pouquinho mais de química. É. Cara, Gente, eu acho que torna a vida mais leve realmente, né? Agora escutando o Cristiano, achei muito legal essa visão dele, porque realmente, né? Acho que toda a nossa vida é uma evangelização, realmente, né? Desde que a gente saiba como fazer tudo, né? Eu não me acho muito engraçada, não, mas tem gente que acha. Mas eu não sou tão espontânea assim como o Cristiano para fazer piada, não, mas eu acho que a gente torna a vida mais simples se a gente coloca um pouco de humor em tudo, até nas nossas desgraças também. Senão a vida fica muito chata, gente. Não dá, não. vocês têm algum exemplo, alguém que é exemplo para vocês, que vocês dizem, nossa, essa pessoa pode ser o pai, a mãe, amigo, não precisa ser tirando o Chiara e Chiara Lute, vamos fugir do clichê, tirando os santos, existe alguém que vocês se inspiram? Olha, dos meus irmãos de focolares, encontrei muitos assim que inspiram assim, né, pessoas de uma simplicidade assim encantável, assim, algo de converter o coração só de olhar, né? Eu escutava várias experiências assim de alguém que disse: "Ah, eu cheguei no Focolare e vi um focolarinho cortando alface e me converti". Mas como assim, cara? Mas é porque essa pessoa faz com uma solenidade tão grande, uma simplicidade tão grande, um serviço, né? Ele faz com se prostra assim para prestar um serviço de amor às pessoas, cortando aquele alface, aquela fruta, assim, que for. Então, eu tenho muitos dos meus irmãos e irmãs de folclore, assim, né, assim, são essa simplicidade, como a de Kiara, que lhe traz um Deus, assim, lhe traz um Deus muito verdadeiro, real e concreto, quase que você toca fisicamente, assim, nele, né? Acho que se você esfregar o olho, você começa a enxergar ele, assim, esse Deus, né? O Cristiano tá muito Não. fofo. Ah, você não é outra. Notícia como fora, não, pô. E na área? Ai, gente, difícil, mas eu acho que eu roubo um pouco essa ideia do Cristiano, mas também a minha mãe, realmente, né? Acho que é uma pessoa que me inspira muito, principalmente com a fé dela, porque ela acredita muito, assim. Eu vejo na minha mãe realmente uma outra Maria, porque ela acredita muito e também nessa minha caminhada, né? Uma pessoa que ela sempre fala para mim, minha filha, eu vou sofrer, mas se você vai ser feliz, vai. E aí, Era então, isso, ela. era isso que eu ia perguntar. A próxima pergunta você já respondeu. Então eu vou fazer para o Cristiano. Cristiano, quando você chegou para os seus pais, ou, né, para os seus responsáveis, pai, mãe, ou enfim, família, eu não vou casar, não. Eu escolhi da minha vida ser focolarino. Como foi? Olha, realmente, assim, foi algo marcante, né? Porque, assim, eu sou quem sou porque meus pais me educaram, né? Esse sorridente, essa abertura toda, vem muito da minha mãe, assim, também. Mãe do A Cristiano é uma calmaria, a fofa. tranquilidade. Não é, rapaz? Ela é ótima. Amo minha mãe, de todo o coração, cara. E essa generosidade também, eu acho que eu puxei dela, né? O coração muito aberto. Com minha mãe é assim, se você sorrir para ela, ela gostar de você, já é da família. Nem amigo é. Passa a ser família já, Dona assim. Hilma, um abraço para a Dona Hilma, tá aí assistindo a gente aí. Não, essa é minha mãe adotiva no ideal. A minha mãe biológica se chama Mariluce, e o Ah, pessoal é? é mais conhecida como Lúcia. Minha mãe Hilma é mãe Ah, também, é uma mãe.
Sabe aquele cêntuplo? Quando eu deixei a minha mãe, a experiência que eu vou contar agora, né? Assim, deixei o convívio com a minha mãe e ganhei muitas outras, né? Dentre elas a Hilma também, Mas super agora presente. você tá com a sua família ou tá no Focolare? Isso. Agora, nesses 2 dias, né? Hoje e amanhã, estou aqui na casa dos meus pais, aqui, fico vendo com eles, porque domingo estou indo para Mariápolis Gineta, né? Para continuar a formação de Focolare, né? E da Mariápolis Gineta, quando as fronteiras da Itália se abrir, eu vou para lá também, para voltar só quando Deus quiser. Mas, assim, falando sobre o contar essa experiência para os meus pais, né, essa decisão, né? De primeira, assim, foi fácil. Assim, olhando assim, foi fácil. Porque será? Se você é feliz nesse caminho, então vá. Eu fiz, que legal, tá bom. Aqui eu pensei que ia ser mais difícil, né? Mas depois acho que como as coisas foram se concretizando e assim, você vai uma coisa que você é ideia passa a ser realidade. Então você reage de outra forma, né? Quando a coisa é uma ideia, você é de um jeito, quando a coisa se concretiza, a reação às vezes é outra, né? E minha mãe por me amar, né, por me amar, por me querer perto, né, por me querer bem, né? Imagina, ela também teve esse momento de, eu digo assim, é uma revolta porque diz assim, não é fácil para os pais, né, ter um filho que está por aí pelo mundo afora, né? Não é fácil para os pais, né? Então, assim, eles reagem de um jeito que quer manter você ali com eles, né? Quer manter o vínculo com eles, assim, mas é por amor mesmo, é puro amor, né? Então, também teve esses momentos, assim, que a gente precisou dialogar, assim, bastante para entender. Até hoje é um pontinho de discernimento para mim e para os meus pais também, né? Sobre isso. Então, imagina como meus pais estão, né? Eu estou aqui, vou passar 2 dias com eles, depois voltar quando Deus quiser, assim, né? Parece que eu estou indo embora para bem longe, assim, de fato eu não vou estar indo, né? Mas ainda bem que hoje a gente tem a possibilidade de continuar perto, de maneira até virtual, de maneira afetiva, assim, também, né? Os pais nunca deixam de As ser pais, tecnologias nunca ajudam. deixam de ser filhos. Mas foi assim, teve um momento que, assim, foi o negócio precisou de uma firmeza um pouco maior, porque senão, assim, os meus pais reagiram de maneira que queriam que eu estivesse perto deles, assim, ter filhos, né? Minha mãe sonha em ser avó, né? Sonha em ser avó, assim. Eu digo, mãe, vamos torcer para que a minha irmã tenha seja aquilo. Agora, então, indo para a parte final, eu tenho algumas perguntinhas para fazer a vocês. E depois, enfim, já que vocês falaram de pai e mãe, a gente tem uma surpresa aqui, mas vamos deixar para o final. Eu acredito que vocês ligaram para minha mãe. Não chega a ser. Assim, Não chegamos a isso, porque o cachê da produção, a produção está pobre, mas vai aparecer aí, vocês vão tomar um pouco de susto. Nara, você tem um santo de devoção? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Se você pudesse encontrar com ele agora, eu desse esse link na chamada. Entrou São Francisco de Assis. Qual pergunta você faria para ele? Amigo, como faz para ser tão simples e só amar? Cristiano, você tem algum santo de devoção? Sim, eu tenho uma ladainha inteira, assim, sabe? Nossa. Eu não vou falar isso. Dentre essas ladainhas está presente o Bento como é que é? São Bento, né? Que é o patrônomo da Europa. Porque, por causa daquela frase, que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Isso aqui me ilumina muito, né? Então, seu Bento, e também pelo Ora et Labora, né? Assim, você ora e concretiza as coisas, né? Maria Madalena, que agora é santa, graças a Deus, né? Canonizada, Maria Madalena, porque ela foi a primeira, pelo menos que a gente tem registro, né? A primeira a ver Jesus ressuscitado e testemunhar com coragem, né? Num contexto em que ela não tinha voz, né? Era desconsiderada, era é mulher. Então ela tem essa coragem de testemunhar esse Jesus ressuscitado, né? Esse papel dela, da Maria Madalena, essa coragem de ir para os homens, dizer assim, eu vi Jesus vivo, gritar essa loucura, né? Gritar essa loucura Mas de felicidade, eu vi você sabe Jesus. que
uma das piadas que o Padre Léo contava, duas, né? Era por que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele curou a sogra dele, né? A segunda é por que Jesus apareceu, por que primeiro as mulheres viram, né? Diz porque a informação ia espalhar mais rápido, né? Então, existe essa daí. Mas continuando. Né, tipo corrente de WhatsApp. Dependendo de alguns homens, a circulação chega ainda mais rápido. Viu? É verdade, é verdade. Dependendo de alguns aí, né? Mas, assim, essa coragem de testemunho dela, né? Também tem tantos outros, assim, que eu poderia citar, né? Mas também no movimento Focolares, não só canonizados ainda, mas o testemunho de Natália da Pícola, né? Do Chiara, é fantástico, assim, né? Imagina uma mulher, é outra mulher, né? Uma mulher que foi, eu esqueci qual foi o país dela, mas era um país assim, de regime ditatorial comunista, mas era o fato de que ela não levou símbolo nenhum, símbolo nenhum, nem meditação, nem cruz, nem nada. Ela levou tudo no coração, tudo nela, para testemunhar esse Deus, sem sinal nenhum, sem cartinha de tiara, sem nada que remetesse a Deus, né? Ela levou Deus sem esses elementos, assim. Então, essa coragem também de ela ir sozinha e desbravar, né? Levar Deus para tantas pessoas, assim, sem símbolo nenhum, é outra, né? Se eu for botar em percentual dos santos lá, daí a maioria é mulher. Graças a Deus. Travou um pouquinho? Sem elas, nós... Foi isso? Não. Sem ela, nós não seríamos nada. Agora você se redimiu, meu amigo. Muito bem. Não, mas essa piada... Olha, a gente está lançando... Não, a piada não é minha, eu só contei. A gente está lançando, acabamos de lançar uma hashtag, porque eu quero trazer Laureles aqui, então todo mundo, quando postar essa foto, eu vou tirar um print depois, lá do YouTube. Aliás, eu vou acessar o YouTube aqui. Aceita Laureles é a hashtag. Aceita Então, gente, gente, não, porque eu não ia terminar. Esqueci de perguntar. Cristiano, uma dessas pessoas, escolha uma delas. Uma dessas que você citou agora. Só uma. Escolha uma. E para você fazer uma pergunta. Vou ficar com Maria Madalena. Eu vou ficar com Maria Madalena. E faça. Aí vamos lá. Agora mandei o link para Santa Maria Madalena e ela entrou na reunião. O que Cristiano perguntaria para ela? Diz assim, olha, falam de você que você era uma prostituta, né? Mas na Bíblia em si não tem registro nenhum disso. Perguntaria para ela, realmente isso é história? É boata ou é fake news? Fake news, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho, cara. É fake news, né? Porque na Bíblia não tem registro de que ela era uma prostituta, né? Maria Madalena, prostituta, não tem isso, né? Na Bíblia. Mas se tem essa história, esse conceito até hoje. Aí eu fiquei muito inclusive, quando eu era mais novo, eu pensava isso também, né? Depois eu descobri que a mulher adúltera não era Maria Madalena, não tinha nada a ver. Mas então, a mulher adúltera, ninguém sabe quem é. Eu queria falar para a pessoa, eu acho que ela está assistindo a gente. Pode falar, pode falar. O primeiro registro de Maria Madalena na Bíblia tem lá, mulheres que seguiam Jesus. Pronto. Aí fala lá, de Maria cita ela. Depois ela no pé da cruz, depois ela testemunhando ressuscitado, né? Mas como prostituta não tem na Bíblia. A última pergunta que eu vou fazer a vocês, antes da oração final e da surpresa, é a seguinte. A Nahara, se encontrasse aquela jovem lá de Maués, adolescente, que estava discernindo ainda a vocação profissional, não era nem a vocação de fato de vida, né? Ainda estava discernindo a escolha profissional. Se ela encontrasse com ela agora, o que ela diria? Qual conselho Nahara daria para a Nahara de antigamente? Tranquila, Nahara. Vale a pena, vai dar certo. Segue por esse caminho aí que vai dar certo. E o Cristiano? Boa pergunta. Eu acho que ia chegar nele e dizer assim, Dali Boy, é isso aí.
Vai que é tua, cara, vai que é tua. É isso. Joga. Desista não, dizia pra ele, desista não, viu? Desista não. Se vier qualquer tentação, não fuja não. Continue por esse caminho. Produção, você está com o link aí, eu vou mandar a vinheta e aí você entra. Ai, pelo amor de Deus, gente. No arquivo confidencial. Pode entrar. Por favor, use o link e entre. Quem você acha que é, Cristiano? Regina, vai estar aí Regina, vai estar. Deixa eu ver quem mais, Laurel. Deixa eu ver quem mais vai estar lá. A Leida, eu chuto. A Leida. Eu vou chamar. A Gabi é Gabi, essa fifana. hora. Gabi tá chocando o Manel, essa hora não pode vir, não. Eu vou chamar com vocês aqui a maior audiência desse podcast. A maior. O único vídeo que passou de 100 visualizações até hoje. Papa Ninja! Pelo amor de Deus! Papa Ninja! Eu só queria Papa pedir ao blogueira YouTube mais famosa do mundo. que não me distrai. Eu só queria pedir. Até hoje não chegou. Até hoje. Eita! Tá ruim. É porque é transportadora, minha filha. É o cachê dela. Se É o ele cachê prometer dela, alguma coisa, aí vai demorar um períodozinho para chegar, tá? Porque a minha Coca-Cola nunca chegou aqui. O cachê da Gabi foi em mate, né? E o cachê da Regina, gente. Eu até mudei o copo, não sei se a Regina notou, porque eu estava com o copo da Brahma, aí o pessoal disse, pô, isso é um podcast cristão, o cara tá tomando cerveja. E não, gente, eu não bebo, é água. Ai, pelo amor de Deus. Aí é um emoji. Eu falei para ela, a gente estava conversando aqui no privado, aí eu tive a ideia de dar um susto. Eu ia chamar a Gabi também, mas a Gabi não costuma, demora alguns anos para receber a mensagem, né? Então, para responder a mensagem. Então, assim, a gente sempre tem o costume eu acho que isso é mal de epifânio, velho. Eu sou assim também. Pior que é verdade mesmo, né? Vamos agora jogar do ventilador aqui. Sessão, vamos chamar aquela Cristina Rocha, Casos de Família. Vamos começar Casos de Família agora. Vamos começar aqui. Mas eu chamei Regina, porque Regina, de fato, é uma inspiração para o Movimento GEM. Regina, de fato, depois que eu fiquei sabendo, depois que eu a conheci, com o perdão da palavra, não levem para o lado ruim, mas é uma história que apaixona as pessoas, né? Então, por isso que eu chamei ela para estar aqui, porque você estava presente aqui, já me deu audiência para caramba nos últimos podcasts, né? No da Natália, estava aqui, né? O dela foi o mais visto, por incrível que pareça, e é humilde também, né? Vai ser nossa presida. Muito humilde, né, Nara? Nossa presida. Eu queria adiantar a vocês, antes da gente fazer a oração, que amanhã nós temos um especialista em direito do trabalho, música sertaneja e arroz com piqui, direto de Goiás. Eu só não vou falar o nome, eu falei anteontem. Esse é Murilo, cara. É Murilo, doutor Murilo Barbosa, especialista em... Vai chegar amanhã aqui também. Vamos encher o Murilo de perguntas. Gente, quando o Gabriel começar a ganhar essas lives, ele vai ter que mandar os agrados para Lopiano. Caríssimo, pelo amor de Deus, a gente... Pobreza, lembra da gente. Olha, com essa eu não devo ganhar, porque eu usei a voz do Faustão aqui, e certamente vão cobrar os direitos autorais. Mas, se Deus quiser, o vídeo da Regina vai passar de 1000. Olha, Laureli, vamos divulgar. A primeira live em espanhol desse canal vai ser com a Laureli. Eu não sei falar nada. Se quieres, puedo hacer a tradução. Olha, que tal? Tira que ela fala português, menina. Ela fala português. Muito engraçado, mas ela fala português. Não se escuta? Ela jura que ela tá falando melhor português, mas ela fala português. Regina, depois me passa o contato dela aí, que é para eu passar. Eles te amam, irmã.
Hashtag aí, todo mundo põe aí. Laureli. Peraí, deixa eu pôr. Laureli. Ela quer um companheiro, pode ser o Lucas, hein, galera? O Lucas quem? Lucas Oliveira. O nosso co-presidente, futuro co-presidente. Exatamente. Regina, tratemos disso, por favor, após acabar... depois acabar essa live... Gabriel, tá se aproveitando de ti, irmã. Tua fama tá sendo muito útil. Não, o Felipe Anastácio disse que a minha meta é entrevistar todo o Movimento Gen, né? Ou todo o Movimento Gen. Tô achando que é a pré-escola 2020. Não, eu não tenho meta. Quando eu atingir a meta, eu dobro a meta. Já diria a grande filósofa que passou por aí, eu não vou falar dela. Mas então, meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tivemos queda de internet, tivemos mudança de local, tivemos queda do computador ali, que eu ia derrubando a televisão com o modem. Tivemos de tudo, mas eu acho que eu vivi assim, live da Regina, live da Nath, live do Felipe, live de todo mundo, cada um foi uma experiência boa, e vocês, assim, o Cristiano, né, me falaram que ele era zoeiro, ouvi falar, que foi, mas, cara, me acrescentou, assim, experiências muito bonitas, como me acrescentou o Taigo na primeira temporada. A Nara é uma realidade mais próxima da minha, não é? A gente vem da mesma região e isso me dá muito orgulho de ter saído alguém da Amazônia para ir direto para o mundo. É uma pena que no Acre o movimento tenha murchado um pouco, tenha ficado um pouco parado, mas, enfim, Deus sabe o que faz e, se Deus quiser, a gente vai inflamar aquele estado de novo. Vamos mandar a Regina para lá, inclusive, se quiser. Eu acho que onde a Regina está, tudo brota, né? Então... vai ser a experiência dela antes da presidência. Pelo amor de Deus. Verdade, deixa eu chegar primeiro em Lopiana. A presença dela transforma um deserto em floresta. Exato, em oásis, né? Em oásis. Mas, galera, eu queria muito agradecer. Se eu pudesse, eu dava um abraço em vocês, mas devido à distância... Toma aí, Tome. Um abraço. Tome aí. Eu amo o sotaque nordestino. Eu amo porque o sotaque é o meu, né? Então, enfim. E eu queria pedir para a Regina puxar a oração. Toma! Por isso que eu chamei ela aqui, né? Porque ela não veio para cá de graça. Né? A carreira dela vai começar com uma amarela da onda. Vocês estão escutando algum barulho de TV muito forte? Como é que é? Vai começar como o quê, Cristiano? Não, ela vai começar com o amarelo da obra, né? Assim, a carreira dela, e daí para frente. Aí a presidência é o limite, assim. É o limite. Cristiano, depois a gente vai conversar no privado, tá? Eita, E olhe se não houver beatificação. Ai, Jesus. Vamos a caminho, né? Essa é a meta, ser santo. A meta é a quantidade. Olha, Regina, disse que o juízo particular tem testemunha, e eu estou ao teu favor, viu? Quem for primeiro, a gente já sabe. Então, vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nara, por favor. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristiano. Agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Unidade, todo mundo junto. Rogai por nós. Galera, muito obrigado. Laureli nos mandou uma mensagem aqui. Muito bem, assim ela se converte. Eu não sei para quem foi. Mas... eu não sei para quem foi. Nara, muito obrigado. Consegui lhe convencer a estar aqui. Cristiano, muito obrigado por ter aceito.
Foi, assim, uma conversa em dupla super bacana. E ela, lógico, foi para as duas, tá? Que ela mandou. E Regina, claro, assim, muito obrigado por ter topado dar esse sustinho neles. Eu deixo um beijo para todos vocês, para todo mundo que assistiu. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí de cada um depois. Sim. Vamos encerrar a live, só não saiam para não cair, tá? Um abraço, pessoal. Um beijo a todos e